Meu Deus, pô, vai atacar minha rinite. Jesus, amado. Bom, galera, mas bora lá então para mais esse vídeo aqui, que é o que, pessoal? Eu trabalho com eletrônica, fiz muitos vídeos de informática também. Informática é uma das ramificações do que? De eletrônica. Tem as pessoas que só montam, as pessoas que montam e consertam, as pessoas que só reparam placas. E daí, dentro da informática, tem vários ramos: conserto de placa-mães, conserto de placas de vídeo, consertos de fonte, que às vezes você leva numa assistência, a pessoa trabalha meio com tudo, outros que são especialistas em determinada área, assim, da informática. Mas resumindo, todo mundo que conserta ali trabalha com eletrônica. Bom, galera, no vídeo de hoje então eu vou falar sobre montar um PC gamer de pobre. É isso mesmo. Fica mais complicado ainda quando você é um funcionário de pobre. Vocês entenderam? Aí você tem que montar um PC gamer praticamente tudo usado. Cara, daí complica. É feio mesmo o negócio. Bom, galera, aqui eu vou falar das especificações desse computador aqui. Essa máquina mortífera, muito bandida. Bom, pessoal, tá faltando algumas coisas para eu estar montando nele aqui e tal. Eu quero colocar um gabinete, um water cooler. Ele tá com 8 gigas de memória, que eu quero colocar em dual channel 8 pens para ele ficar com 16, porque na verdade o processador aqui, o chipset, ele não vai suportar 32 gigas. Essa placa aqui não vai dar boa. Essa placa aqui é uma Knapp, é uma KP H8 de o socket é o LGA 1150. Galera, você pelas marcas já estão ligados que é uma coisa do que não falei. É mais ou menos igual ser um servente, ser um ajudante de servente do pedreiro. É mais ou menos isso. Cara, é tipo o gamer de entrada, mas daquela época de 2014 mais ou menos. Eu vou desmontar aqui essa coisa aqui, galera. Que eu vou estar mostrando aqui e vou estar falando alguns valores para vocês. Eu vou estar abrindo o site do Mercado Livre para vocês verem os preços de um gabinete bacana, de vida ali, tal, bem barato, de algumas marcas Xing Ling. E também, pessoal, do water cooler para estar colocando aqui, que ele suporta vários sockets ali, de boinha mesmo. Então, para ele ficar com a aparência de um PC gamer, né, cara? De entrada, um PC gamer do funcionário de pobre, porque vocês já viram, né? Não sei fechar esse negócio, hein? Tá aqui a fera e tem várias cadeiras estrovando ainda para ajudar. Bom, pessoal, como vocês estão vendo, o negócio tá horroroso, meu Deus. É que do outro lado ali não dá para passar os cabos, ó, porque o PC Gamer ainda ele tem abertura bonitinho lá, um espaço onde você passa os cabos e tal. Aqui é a quiçaça essa daí, pessoal. É uma zica do bagulho, cara. Bom, vamos falar um pouco aqui do coração da fera. E eu digo assim que pra mim, galera, vale a pena ainda investir no chipset H81, no socket LGA 1150, porque como eu falei, eu sou funcionário do pobre. Se eu fosse pelo menos o pobre, eu teria condição de comprar um socket melhor, tal, para ter um suporte melhor. Se eu fosse um classe média, mais ou menos, mas que nem eu disse, né? O bagulho é louco, você desacredita. Mas mesmo assim tá bom, consigo extrair alguma coisinha dessa coisa aqui. Começando pela placa-mãe, como eu já falei pra vocês, é o chipset. Ó, a marquinha Knapp, né? Cara do céu, mas é só pobre fudido que usa isso aí, cara. É, tô na lista, né? Então, o chipset é o H81, é o Knapp, a marca da placa Knapp. O modelo é KP H8, socket LGA aqui. 1150, um processador Core i5 4460 de 4 núcleos. Ele não tem trend, são 4 núcleos inteiraços. Tem um dissipador aqui, o dissipador, né, comum. Ele não tem o centro de cobre, é inteiro de alumínio. Para esse processador aqui Core i5 eu tinha que ter um dissipador de cobre, tá? Por que o cobre, né, galera? Porque o cobre ele é mais denso e ele vai dissipar
mais o calor. Ele é mais condutivo e, portanto, ele vai dissipar mais o calor. Geralmente, os componentes que conduzem mais eletricidade, isso você lá nas aulas de física, nas aulas de química, na realidade, nas aulas nos cursos da vida aí, até mesmo na faculdade de engenharia, você vai saber isso, né? Ou pesquisa no YouTube, no Google. Então, galera, o de alumínio ele vai esquentar mais, beleza? Sobre a placa, eu acho que é isso aí, bem simplória. Ela tem uma entradinha aqui embaixo, vocês viram instalando. Eu coloquei um SSD também de pobre, né? Tem os caras que tem dinheiro, eles ficam até com medo de colocar esse negócio para explodir o computador, né? Mas deu certo, graças a Deus tá funcionando bonitinho ali e tal, de 1 TB da Varhan, top de linha. Pentes de memória aqui da Kingston, pelo menos aí tem que ser uma marca boa, né? Mas é de pobre também, porque os caras colocam uma marca mais top. 4 GB cada um, vai dar 8 em dual channel. Beleza, então o SSD NVMe M.2, bacana, pelo menos tá bom. Aqui tem um adaptador de rede também, QNAP, Wi-Fi, né? Rede Wi-Fi aqui de 300 megabytes por segundo, só que não suporta a tecnologia 5G do meu roteador, então é só 2G, 2.4 GHz. Tá bom, tem uma velocidade até que bacana. Aqui vamos subir um pouco pra cima aqui. Aqui, galera, eu coloquei uma fonte Draxen. É um modelinho novo, a modelo DN480 Plus White, tem 80% de eficiência. Tem o selo 80 Plus, tá lá no site 80 Plus, garantido, só que não, né, galera? Vocês sabem que às vezes eles mandam para amostra uma fonte, depois eles fabricam tudo pelas coxas, né? Aqui eu já expliquei, acho que as configurações, vai num outro vídeo aí, comparação dessa Draxen contra Draxen versus Blue Case de 500 watts. Como eles que tem 80% de eficiência e a Blue Case ela tem 74% de eficiência e 500 watts, então as duas se equiparam a praticamente 400 watts assim. A Blue Case em 400 watts acho que vai dar 80% de eficiência, então tá bom. Eu vi o circuito dela, galera, não é aquela coisa, eu achei meio porcaria, tá? Mas eu conversei com o Ronaldo da TecLab, ele falou que vai fazer um teste. Eu falei, se sobrar uma verba aqui, eu compro uma, te envio aí para teste de fogo e vamos ver se nós conseguimos destruir ela, mas beleza, se não sobrar eles compram. Bom, a placa de vídeo aqui é outra coisa de pobre, porque eu comprei usada, né, cara? Meu Deus do céu, tô lascado, né? Se os caras que montam o PC Gamer ver desse vídeo aqui, os caras vão me maiar na internet, eu vou virar a maior piada. Bom, aqui tem a bagaceira, né? A GTX 760 da Gigabyte WindForce AC 3 cooler de ventilação do tempo do EPA, como dizem aqui, do tempo do EPA. Vamos ver se virando bem aqui essa partezinha aqui, não sei se vai pegar. Aí, vira. Não sei se pegou, galera, tá bom? A WindForce 256 bits, 2 GB de memória da placa, né, dedicada a VRAM. E é isso aí, pessoal. Aqui, ó, ela vai dois plugs, um de 6, outro de 6 mais 2. Como essa fonte, perdão, ela só tem um cabo PCI Express 6 mais 2. Eu cortei o de 4 que vai aqui, que alimenta o processador, que alimenta a fase dos processadores, e que tem 3 fases bem fuleiro, 3 ou 4 fases, 3 fases, galera, bem ruimzão, 3 fases merda. Então, pessoal, o que eu fiz? Eu cortei um que alimenta lá e coloquei um cabo, torei um cabo lá e coloquei o cabo de 6 aqui, beleza? Porque sem esse cabo de 6 aqui, pessoal, nem fodendo que funciona. Aqui, galera, o pessoal hoje em dia tá colocando um suportinho aqui para segurar essa placa de vídeo, porque realmente elas são pesadas. Ela enverga a placa-mãe, enverga aqui, cara. O que enverga? Entorta. Fica uma coisa, né? E tem um drive de DVD ainda. Esse aqui, nossa vida, deve ser daqueles PC mais velho do mundo. Mas tá funcionando, né? Ele faz até barulho quando ele fez. Igual tipo uma jorna. Bom, galera, eu acho que é isso aí, pessoal. Então, eu já falei aí da minha tristeza aqui, né? E agora eu vou mostrar o que eu vou colocar ainda nesse cara aqui, né? Eu vou colocar os 2 pentes de memória. Cara, como eu só faço edição, não jogo muita coisa, eu acho que pra mim tá louco de bom.
Ah, tem uns HD aqui, né, que eu troquei. Esse SSD deixou o computador, tipo, 1 milhão de anos no futuro. Esses HD aqui, cara, meu Deus, demorava 2 minutos para ligar o PC. Então, eu vou colocar um gabinete de vidro com um monte de cooler RGB, que eu gosto de RGB. Se tiver cor de rosa, melhor ainda. Tem 5 coolers, 6 coolers, se não me engano. Eu vou colocar um water cooler também, aqueles de pobre, né, da Kenup. Ai, cara, Kenup tá... Olha, cara, se não fosse a Kenup salvar os pobres, nós tava fudido, galera. Realmente, nós tá lascado, cara. Ah, deixa eu ver o que mais tem que falar. Tá, water cooler e tal. E daí vai ficar bom. Daqui dá pra colocar um Core i7 ainda, pessoal, aqui. E deixar o computador nervosão, cara. A placa de vídeo dá pra colocar uma melhorzinha, né? Mas por enquanto, né, o bolso não aguenta. Eu vou passar pro PC, galera. Eu vou mostrar pra vocês aí, então, os acessórios que eu vou estar colocando. E bem barato ainda, né, aí na internet. Bom, barato é uma ova, né? Mas vamos lá. Fazendo uma pesquisa aqui no Mercado Livre. Para você que quer comprar pelo Mercado Livre, se você quiser comprar pelo AliExpress ou qualquer outro site, fica a teu critério. Se você quiser encontrar ele mais barato, talvez se consiga daí montar pela metade do preço final que eu vou repassar para vocês. Lembrando que eu não estou fazendo propaganda, galera, tá bom? Lembrando que eu não estou fazendo propaganda. É você que está querendo montar um PCzinho, talvez ainda compense, se você for fazer uma coisa assim meio básica, assim, montar um PC de quarta geração. Pra mim tá servindo. Olha que eu edito uns vídeos pesados, às vezes aí de 1 hora, né? Faço um monte de recorte. Eu tava falando do water cooler. Olha o water cooler. Olha aí de joia, galera. Simplório, como vocês já sabem. Mas aqui a gente pode ver que o dissipador ele já é de cobre. Tem LED RGB, que é bacana, bonito para PC gamer e tal. Vamos rolar aqui para baixo. Como vocês podem ver, ele tem suporte para vários tipos de geração, né? O meu socket LGA 1150 dá suporte, tem as características, vem até pasta térmica aqui na embalagem, cooler para processador, pasta térmica, kit de instalação Intel e AMD e termo de garantia. Pelo que eu tive vendo, o cara aqui vende bastante e tem uma boa reputação. Cara, assim, a nova Kenup, pessoal, não tô fazendo propaganda, mas é que eu andei pesquisando. Ela é uma empresa importadora, ela importa de fora aí, meio tudo paralelo. Chega na empresa dela, faz manual, faz selos, dá garantia, passa pela Anatel, ela lança no mercado. Ela dá garantia normal de 1 ano, galera, é só entrar em contato lá e tal. Eu não tô fazendo propaganda, só tô falando que acontece. Se você tem receio de comprar, pessoal, porque é importado. Não, a nova Kenup realmente tem empresa aqui, importadora no Brasil mesmo. Então, water cooler, galera, eu vou estar somando os valores aqui, no final a gente vai ver quanto vai dar. Se você for comprar pelo AliExpress ou qualquer outro site chinês, eu não sei depois a taxação, né? Que vai ter a taxação, tá? Lembrando. Talvez fique pela metade do valor, ou pelo menos uns 75% desse valor. Bom, vou contar tudo em centavos. Já marquei aqui, galera. Você pode ver que ele tá R$256,49, tá R$10 mais barato. Agora vamos ver o próximo aqui. Eu vou somando os valores e a gente vai ficando de zóio aí, né? O disco sólido, pessoal, eu comprei o Valheim, tá? Porque ele tava um pouco mais barato. Ele me custou R$300 na verdade, porque eu peguei um cupom de desconto. Eu tenho um aqui parecido, porque o Valheim não tem mais. Tem o da Kingston, pessoal, mas tem da Kingspec também, que é mais barato ainda do que esse. A gente pode arredondar pelo valor que eu paguei, ou esse valor mesmo, porque eu não consegui encontrar mais barato. Esse é de 1 tera, que nem o meu, galera. Aqui da Kingston, vocês já conhecem a marca. Vamos ver as características, pelo menos aqui, bem rapidão. De transferência, então a transferência de dados fica entre 3.500 megabytes de leitura e 2.100 de escrita, que é a gravação, né? Copia e cola e tal. Galera, tá uma taxa de transferência nervosa. O meu dá 1.800, galera. E é nervoso, cara. Rápido pra beça. Então vamos marcar aqui mais esse valor, galera. Aqui, ó. R$342 mais o disco sólido, beleza. O water cooler também. Porque, galera, eu resolvi mostrar o NVMe. Porque no meu caso que eu montei aqui, a placa da Kenup, ela tem um suportezinho bem aqui, galera. Aqui, ó. Bem nessa parte aqui. Não sei se aparece. Aqui, ó, pessoal. Tem um encaixezinho aqui para NVMe. Na verdade, essa daqui não tem ainda. Ou essa daqui tem, mas na foto aqui não tá aparecendo. Mas a minha tem. Talvez a mais antiga não tenha. Então, galera, essa placa aqui eu paguei nessa faixa aqui mesmo de R$315.
Tá, o meu tem o suporte para NVMe M.2, ok? Também fabricado pela Knapp, galera. Esse aqui é H81, tá? Aqui tá dizendo que é outro modelo, mas se você for ver bem aqui, é a Knapp, é a mesma placa. Olha aqui, ó. Não sei se aparece aqui, ó. Vou dar um zoom aqui para vocês verem. Olha aqui nessa parte aqui, ó. É Knapp, pessoal, tá bom? Knapp. Porque Knapp é o mais barato que tem no momento, tá? E aqui pra gente colocar um processador bacana, um processador bom, galera. Sim, bom, que eu diga pra esse chipset, beleza? Pra esse socket aí. O processador Gamer Intel Core i7 não é tão baratinho assim, cara. Você conseguiria pegar um Ryzen bem melhor, assim, bem top, galera, com o dobro de potência por esse valor. Só que daí a gente vai ter que empatar em placa-mãe, vai ter que empatar em mais coisa aí, entenderam? Então vai pagar mais caro na placa-mãe. Então eu prefiro pagar um pouquinho mais caro no processador, pouca coisa. É lógico que a placa-mãe teria mais recursos também, né? Seria uma placa de melhor qualidade também, talvez. Então esse processador é o i7 4790, esse BX final 90, galera. Ele geralmente é vendido com cooler, dissipador e tudo, tá? Só que esse cara ele não vende porque é desviado, tal. Ele importa assim, sem nada, para não pagar imposto pro Brasil. Mas o safado ele vende como se ele estivesse vendendo com cooler, processador e tudo. Tem lojas que vendem ele completo pelo mesmo valor, galera, mas daí é correio, tá? Esse aqui ele vem pelo mercado envio. Todos esses componentes que eu tô vendo, ele vem pelo mercado envio, que é bem rápido, né? 1 dia, 2 dias já tá na casa. Então, ó, vou mostrar a foto para vocês aqui, ó. Ele tinha que vir com cooler e dissipador também, mas só que o cara de certeza que, na verdade, ele falou que ele importa para não pagar imposto, né? Mas ele cobra. Bom, o cara é safado, ele não paga imposto, mas ele cobra, né? Esse imposto também, ele não paga, mas ele cobra. E tem o lucro também. Então, né? O cara, sei lá, né? Mas fazer o que? A gente é obrigado a comprar. Mas, galera, aqui, ó, 397. Você pode trazer, pessoal, direto da China, pelo AliExpress, com cooler e tudo. Vai ser mais barato do que esse. Mas eu tô mostrando pelo Mercado Livre, que o povão aí, né, usa meio direto. Aqui nós temos então pente de memória DDR3 para a 4ª geração Kingston. Pente de memória comum aí, popularzinho, de 8 GB cada, 1600 MHz, um kit de 2 unidades por 248, mais aqui 248,99. Pente de memória para ele trabalhar em dual channel, tem que ser os dois, né? 1600, não necas de pitibiriba. Se você colocar uma de 1333 e outra de 1600, ele vai trabalhar com a menor frequência. A outra vai se equiparar ao 1333. Bom, galera, aqui a fonte Draxen, beleza? Eu paguei nela 239, só que não tem mais. Essa fonte vendeu demais, galera. Tá saindo muito essa fonte. Mas eu verifiquei que o circuito dela não é tão aquela coisa, tá? Não, a TecLab não fez o teste. Eu conversei lá, eles vão fazer o teste e tal, quando eu tiver tempo. Falei, talvez se sobrar alguma coisa para mim, eu até consigo comprar uma fonte para vocês testarem. Essa aqui é Draxen 400 watts, o modelo DN 400 PFC ativo, 80 Plus White, tem no site. Essa é uma fonte realmente certificada, mas não passou pelos testes da TecLab ainda, né? Ela tá custando agora 200, acho que é tudo com frete grátis, esses componentes que eu tô vendo aqui, mais 277,41, galera, aqui no Mercado Livre, né? Porque ela deu uma subida, porque tá saindo muito dessas fontes. Agora o gabinete aqui, um gabinete bacana, gabinete PC Gamer, 4 fãs RGB LED, vidro temperado frontal e lateral. Bacana, galera. Uma marca aqui, Xing Ling também, Haion. Bom, fazer o que, né? Tem várias fotos aqui e tal, você pode acompanhar, verificar. As entradas USB são em cima, como de outros também. Esse gabinete, galera, ele tá custando, tem outros também, se você for ver aqui para baixo, ó, vai dando uma giradinha aqui, você consegue ver todas as especificações. Ó, tem outros modelos, mas daí tem uns de, cara, de 1.199, azarento, meu Deus. Bom, galera, vou somar mais aqui então o gabinete aqui, 299,99 mais. Beleza, galera, nós já estamos quase nos finalmente, beleza? Vamos ver a placa de vídeo. Bom, pessoal, aqui a placa de vídeo que eu utilizo é uma placa de vídeo usada, que é uma GTX
É uma NVIDIA Gigabyte GTX 760, 2 GB de memória, GDDR5, 256 bits AC, que é overclock e 3 cooler. Bom, aqui só tem novo, essas placas aqui, então é um resto de estoque, tá 1842 essa placa, galera, porque não tem mais, ela é overclock, é uma série especial, WindForce. Bom, eu comprei usada, eu paguei uma vez, quando comprei a primeira vez paguei 550 usada, e agora, galera, eu paguei 500 reais ela usada, então mais ou menos isso. Eu vou acrescentar aqui, pessoal, o valor de uma usada se você fosse comprar, ou qualquer outra nessa faixa de 500 reais assim, tá? Como que eu falei, assim, pessoal, é um PC gamer de entrada pra gente, assim, fudido igual eu. Mais 500 pila, galera. Aí, ó, já deu um valorzinho bem alto. Agora, aqui eu coloquei mais uma plaquinha Wi-Fi aqui, PCI Express Wireless 300 MB, duas antenas, o modelo KP-T118 Knup. É isso aí, galera, tudo Knup, é do mais barato que existe. Mas funciona bom, meu PC pelo menos funciona muito bem, galera. Realmente funciona muito bem. O meu aqui que eu falei aqui não tá com os 16 GB de memória RAM, não tá com o processador Core i7, não tá com o water cooler top, não tá com o gabinete, mas estamos chegando perto, mas um dinheirinho nós conseguimos equipar bem. Mais 95 Royal, galera, aí ó, total, pessoal. Bom, talvez a gente esqueceu alguma coisa, vai mais um detalhezinho aqui, um tecladinho ali também. Vamos colocar aqui, galera, aqui, vamos colocar mais uns 200 real, vamos dizer, uns 250 de teclado e mouse bacana, mais 250 de teclado e mouse. Eu tive vendo, tem um kit aqui, deixa eu ver se eu pesquiso bem rápido. Nossa, pessoal, eu chutei muito, demais até. Ó, tem um kit aqui bem barato para pessoas mais desprovidas assim como eu. Um kit, teclado semi-mecânico e mouse gamer RGB com mousepad. RGB, tem um monte de LEDzinho bacana ali. Então, galera, eu tinha colocado mais 250, né? Ainda bem que eu não somei o total aqui. Vou fazer mais, vamos colocar o valor direito, né? Mais 112,42. Então, vamos dar um ok agora aqui. Então, pessoal, eu fiz os cálculos de toda essa parafernália aqui que nós precisamos comprar para montar um computador gamer para pessoas assim como eu. E você vai gastar, ó, os inacreditáveis 2.844,30 centavos. É, galera. 2.844, 2.900 pila, galera. Olha, até que não é um valor tão exagerado para um computador que nem esse. Se você quiser investir 5 mil reais num PC gamer, você consegue fazer uma máquina muito boa, com uma placa de vídeo muito boa, uma placa de uma geração, uma placa-mãe de uma geração mais nova, um processador um pouco melhor, um AMD Ryzen melhorzinho. Galera, mas eu quis mostrar para vocês que dá para montar um computador, porque como eu falei para vocês, galera, até falei pro Ronaldo da TecLab, falei, cara, a gente leva paulada de tudo que é lado nesse Brasil, e todo dia é um boleto diferente que bate na porta da gente, então a gente tem que investir, assim, tá dando para editar vídeo, tá tendo uma aceleração, uma renderização boa ali e tal, tá conseguindo fazer o vídeo, exportar, que nem eu consigo exportar em 2 minutos, tá indo bem, tá, galera? Então, tá bom, galera. Pra mim eu não fico jogando pá, igual um tarado maníaco, mas pra mim tá joia, pessoal. Então, se você quer montar pra isso, beleza. Se você quiser empatar 5 mil reais na placa de vídeo, 5 mil numa placa mãe, 300, 400 em cada memória RAM, beleza, é teu dinheiro. Só tô falando, pessoal, aqui para pessoas que realmente não tem condição como eu, que eu não tenho, na verdade, nem condição e nem coragem de estar pagando tão caro. Se eu fosse rico, tivesse bastante dinheiro, pô, cara, eu colocaria uma RTX e ter 20 mil reais no meu PC, mas eu não tenho condição, nem tenho onde tirar tanto esse dinheiro, então a gente tenta extrair o máximo de performance gastando o mínimo possível, né? Galera, mas eu vou me despedindo por aqui, eu acho que eu falei demais, muita abobrinha, muita besteira aí, vou me despedindo, galera. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, ative a notificação para estar recebendo vídeos novos, compartilhe o vídeo para estar ajudando o canal a crescer e não esqueça, galera, deixa o like aí que isso ajuda o canal. Tchau, tchau.